Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. Estamos aqui com a Débora Preto, pedagoga com especialidade em projetos sociais. Ao longo do mês de janeiro vamos falar sobre relacionamentos disfuncionais, né? Tentando criar um ambiente melhor e mais adequado. Posso usar esse termo, Sim. Débora, mais adequado, né? Eu sei que é complexo a criação, falamos no episódio anterior sobre infância, né? Que é um papel muito pesado para as mães, que as mães, além de toda a carga, carregam essa obrigação de tentar passar um mundo melhor para futuras gerações. E a puberdade, como que a gente faz? Olha só, né? Eu tenho um livro para nós mães, Contos e Reflexões Maternas, né? Eu fiz quando os meus filhos eram menores. Aí as amigas brincam assim, vai chegar a segunda edição, agora que o Pedro tá entrando na adolescência, né? O Pedro tá com seus 11 anos, né? O Pedro foi um pouquinho precoce, então a gente já começa a adentrar nesse papel da puberdade enquanto mãe, mas enquanto educadora também. E eu sou especialista em políticas públicas aplicadas à primeira infância. Tá. E quando a gente está falando da infância, a gente está falando até desse adolescente que pode vir a ser pai e mãe. Então, não se separa, por assim dizer. E é um processo. Então, se essa infância que a gente falou tanto, dessa questão do respeito, da segurança, dessa abertura para o diálogo, porque na adolescência vai ser natural eles ficarem mais procurando as outras tribos para procurar uma maior identificação daquilo que eles estão experienciando, sentindo, mas saber que pai e a mãe ainda é porto seguro. Isso é muito importante. E aquela coisa de você estar ali para ouvir e não dar o sermão. Tudo bem que o sermão já está aqui desenhando, né? Aquela vontade de falar, não vai aqui, não faz aqui, mas acolha, escute. Para que esse jovem possa ter segurança das suas inseguranças para tirar as dúvidas com você. Sim. E aí a gente está falando também da questão da gravidez na adolescência, que é uma questão de saúde pública, e a gente precisa tratar esse tema, mais uma vez, sem a questão do tabu sexual. A gente não precisa... Quando a gente fala de educação sexual, tem, infelizmente, aquela coisa assim, você vai ensinar, então, a criança a ter relações sexuais. Não, a gente vai ensinar as crianças a se protegerem. E quando a gente fala se proteger, é se proteger do abuso. E aí, a questão da gravidez adolescente, porque ela acontece. Então, se isso não existisse, a gente falaria, é só não falar sobre isso porque não acontece, mas acontece. E como que a gente previne isso? É falando disso. A gente precisa ter espaço para esse jovem poder tirar dúvida. E é porque ele vai fazer. Desde que o mundo é mundo, Isso vai acontecer. Vai acontecer. É da natureza humana, isso é uma coisa biológica. Então, a gente precisa que esse jovem seja o quê? Orientado. Então, e por que esse jovem ser orientado? E quando a gente fala orientado, é orientado à questão ao respeito. Que às vezes não é o momento que ele também está buscando. Não, né? É aquela questão, às vezes é conexão. E às vezes essa conexão, porque não tem em casa também a conexão. E aí vai buscar num relacionamento afetivo a conexão amorosa, que não seria. E quando a gente fala muito, né, dessa questão já tem namoradinha? Não, a infância é para ser infância. O namoradinha deixa para depois. E quando chegar nessa namoradinha, tá preparado? Sabe respeitar o limite do outro? Que não é não até para casais? Que a gente tem uma forma de estupro que chama estupro marital. Quero que você fale também sobre isso. Porque é o sexo falado não dentro do casamento, de um relacionamento. Então, a gente precisa começar o quê? Nessa infância, falar sobre consentimento, respeito. E aí, a gente vai chegando nessa adolescência, na idade que acontecem as primeiras trocas afetuosas e até mesmo as trocas sexuais, por assim dizer, da relação em si, mas se você não começar nessa infância com respeito do consentimento do corpo do outro, o que é sim, o que é não, o que te faz bem, qual é o toque saudável, a gente não vai ter uma adolescência saudável, se não for por esse caminho desde lá. E quando a gente está falando de respeito de consentimento, a gente está falando desse jovem também, que ele
falar. Hoje tem muito ensino técnico junto com o ensino médio. Sim. E por que eu falo isso? A gente está falando de mercado do trabalho também. Porque quando a gente fala de respeito nas relações, a gente está falando de respeito nas relações no mercado de trabalho, nas relações com os amigos. Então, muitas vezes, quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, né? Não é só marido e mulher, na amizade, Nos ambientes sociais. nos ambientes. Então, a gente precisa nomear, a gente precisa explicar para a criança, para o adolescente, o que é bom, o que não é, preparando até mesmo para essas relações que são futuras, né? Após a infância. E aí, a gente entrando um pouquinho até nessa questão de mercado de trabalho, quantos são os canais para que essas vítimas possam denunciar? Isso é fácil no mundo do trabalho? Todas as organizações têm o seu 0800 diz... Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Mas por quê? Porque isso é um assunto que não é pouco discutido. Qual que é o matriciamento? Acontece um abuso. Onde chega? Como que faz? Às vezes quem trata é quem abusou. Exatamente. Exatamente. Então, a gente ainda não tem um projeto de política pública instaurado. É assim que acontece. A gente não tem isso ainda no mercado de trabalho. A gente já tem, assim, para conseguir o ISO, né, das boas práticas que você tem, que não pode ter, mas, assim, é pensado realmente na nota da empresa ou no bem-estar das pessoas, por assim dizer. A maioria das vezes a gente sabe que é o bem-estar da empresa. Então, e se a gente educa pessoas respeitosas, gentis, elas serão respeitosas e gentis em todos os espaços sociais que elas vão circundar ao longo da vida. Então, a gente precisa pensar que a infância, né, que foi uma coisa chata, falar disso, né, tá repetitivo porque é o nosso alicerce. É a base, né? É a base. E a gente não dá muita importância para isso. Porque a gente repete padrões sociais, fizeram comigo, eu não morri. Aí eu falo assim, mas a intenção era sobreviver ou morrer? Então nós, enquanto sociedade, somos sobreviventes de um modelo social que é o patriarcado. Que é um modelo que não deu certo, né? Porque o que a gente vê de como a gente está enquanto um laboratório social não deu muito certo do que a gente está vivendo. Quando a gente fala de saúde mental, de como os índices de violência, por assim dizer, não está dando certo esse modelo que um manda, porque não é o colaborativo, né? É sempre um em cima dos outros. A gente vê em pleno século XXI ainda que a gente tem ainda sistema escravagista, né? Sim. Que a gente vê ainda, tem lá pessoas em situações análogas à escravidão. Então, assim, são padrões que a gente precisa quebrar, porque não tem o respeito o limite do outro, né? Como conselheira do direito da mulher, Débora, como que você orienta essa cidadã trabalhadora a identificar dentro do seu ambiente corporativo algum ambiente disfuncional ou tóxico, que ela consiga separar da parte desse organograma de chefia, aquela coisa dura da chefia, mas que ela pode misturar no pensamento e nas atitudes. Essa daí foi aquela pergunta que valia 5 pontos da prova que você tá fazendo comigo, né? É isso. Porque isso é o clássico, né? Porque às vezes a pessoa, ela recebe ordens, mas essas ordens estão disfuncionais, porque o patrão é machista. Sim. Né? E aí? Como que ela toque, identifica? Né? Aquele toque, não, mas será que eu deixei? Será que a roupa que eu vim hoje? Mas será que... porque ela não vai se sentir culpada, né? E assim, mas será que eu dei alguma abertura e ele entendeu errado? Não, passou um limite, né? E aquela coisa, a culpa nunca é da vítima. Pois é. A gente já tem que partir daí. Não tem o mais. Não é o mais, tá errado. É meu corpo, eu deixei, eu falei, eu quero? Não, então tá errado. E aí a gente, são duas esferas, essa questão do abuso sexual, por assim dizer, a importunação sexual e aquela questão do abuso, que é mais da questão corporativa mesmo, né? Sim. De abuso de mais horas de trabalho, pedir o que foi, pedir mais coisas do que no contrato de trabalho, né? Então a gente vai se atentar mais essa questão da questão de abuso e assédio, assim. O caminho convencional seria o quê? O RH. Tá. Mas o que nós estamos pensando? Eu atuo em Franco da Rocha, já tive algumas conversas informais com outras conselheiras, isso ainda não foi pauta, agora a gente só tem a próxima reunião em janeiro,
mas para levar. Que tem um telefone seguro para que essa funcionária pública possa ligar e falar do abuso sem passar pela questão administrativa, por assim dizer. Né? Canal Do RH. onde ela consiga notificar um 0800, não é um disque denúncia, não é isso, mas um lugar que ela seja acolhida por mulheres. Isso é muito importante, porque é uma escuta empática. Sim. Né? Você tá ali, é diferente, para que essa mulher possa falar o ocorrido sem se preocupar. Eu vou perder meu emprego, mas ele é o meu chefe aí. E se for um homem do RH? Denuncio como? Se foi o próprio rapaz do RH, vai para quem? Então, esse canal seguro, a gente não tem isso ainda. Mas é um projeto. É um projeto, né? É um desejo ainda. O projeto, eu vou te mostrar ele desenhadinho em breve, assim espero. Por hora é um desejo. E nasce de uma necessidade. Sim. Isso é importante, né? Porque assim, e aí? Aconteceu. E aí? Porque acontece. E acontecem em diversos ambientes, como há pouco tempo atrás nós tivemos na Câmara de Vereadores de São Paulo, se eu não me engano, foi um vereador que chegou por trás de uma do parlamento, não lembro se foi deputada. Isso, foi na Câmara de Deputados do estado. E assim, né? e só deu a repercussão que deu porque estava sendo filmado. Sim, senão ela ainda iria sair como causadora de um... um mal-estar pro pobre coitado do parlamentar. Imagina, ela entendeu errado. Se acontece só isso esbarrou. em nível alto, imagine que não acontece num chão de fábrica. E assim, né? Essa questão da mulher, assim... E aí a gente vem de um padrão de culpabilização também. Fala, mas será que eu dei a entender aquela roupa, minha risada mais alta, o batom que eu tava usando? Porque a vítima, ela começa a se colocar. Né? O que eu fiz? Por que aconteceu isso comigo? Não tem a ver com você, tem com quem fez. Uhum. Tem com quem fez. Porque acontece com criança, acontece com cadáver. Sim. Então a gente tem que falar desse jeito, porque assim, o que tem de erótico num bumbum de um bebê? Nada, pelo amor de Deus. Vamos falar disso? E acontece. Num cadáver, porque a gente sabe que acontece. Uma mulher anestesiada... Sim, uma pessoa que precisa de cuidados em hospital. E ali, o que tem ali, né, Não, então não tá na vítima, tá em quem faz. Não adianta. E as mulheres precisam se sentir seguras, porque todos os casos que nós temos notificados e os que não são, a subnotificação. Porque para essa mulher chegar, nem todo município tem a delegacia da mulher. Temos essa burocracia também. E aí, eu levanto uma questão também. Essas mulheres, muitas das delegadas que estão lá, escrivãs, foram formadas onde? Por quê? Por homens. Então, mesmo mulheres... As leis são regidas por homens. Então, assim, quem criou as leis? Né? Onde essas mulheres se formaram? Então, assim, até o sistema, ele é misógino. Sim. Ele tem. Então, para essa mulher ir à frente com essa denúncia... o ambiente que é hostil, como ela vai ser tratada, ela vai ser julgada. Então, assim, para essa vítima conseguir dar o passo de notificar essa violência, que nem no ambiente, né, de trabalho, porque você tem o caminho administrativo da coisa, mas tem a questão criminal da coisa também. Então, essa vítima no ambiente de trabalho, ela está lidando com duas situações muito complicadas. E com instâncias diferentes. Diferentes. E aí, assim, é o defensor público, mas aí, e se pega um homem? Se eu acontecesse comigo, eu ia querer uma mulher, que talvez ela me entenda melhor. Talvez. Porque tem homem muito mais feminista do que muitas mulheres que são muito mais machistas. Até mesmo porque é esse modelo de sociedade que a gente tem. Então, assim, não é fácil ser mulher. É isso. Não é fácil. Porque é uma sociedade que não foi criada nem pela gente, nem para a gente, nem por mulheres, nem para mulheres. Então, para que no mundo ideal, para isso mudar, essas mulheres deveriam estar em espaços de decisão para que as estruturas possam ser mudadas. O que você se dá da mulher, em sua maioria, no público eleitoral, não eleger mulheres? Porque ainda é difícil sentir a representatividade. E porque a importância de ter uma mulher lá, ouvindo a sua dor, entendendo da sua dor. Quando teve, que hoje agora
é uma política federal da entrega de absorvente, era falado com tantas aspas. Eu falei assim, porque só quem entende disso é mulher, porque quem menstrua é mulher. E não é uma questão sexista, né? Não é guerra de sexos também. A gente está falando de gêneros. E são dores. Quando você fala da maternidade, quando você fala do mercado de trabalho para mulher, a tripla jornada, quem que vai entender disso? É outra mulher. Mas ela não vota. Mas por quê? em Porque mulher. às vezes ela não se enxerga nesse papel. Ela não se enxerga passando por isso. Porque, como eu falei do livro, muito Sim. entra nesse papel. Eu falo muito da questão da maternidade real. É onde? Porque eu falei de onde doía. E eu falei, se eu postasse a Maria de Chuca, desde que ela nasceu, todas as roupas, as comidas, não que isso não tenha lá também, porque tem isso também, teria muito mais like, vamos brincar assim. Porque isso é o que engaja. Eu não posso falar onde dói. Então, se eu voto uma mulher que o número era 10.180, então da violência da mulher, será que se eu falar, vai saber que eu sou vítima de violência? Você tá entendendo? Então, Sim. é um lugar, assim, que fale assim, pra eu me identificar, primeiro, por que eu preciso me identificar? Para eu me identificar, eu preciso me identificar aqui para me identificar ali como sendo uma voz que me represente. Entendi. E também por quê? Porque é muito comum para essas mulheres ver esses espaços de poderes serem geridos por homens. Então, tá dando certo até agora por homem, continua homem. Não vê essa questão o ser mulher. Né? Aí você tem que provar da sua capacidade, mas ela vai conseguir dar conta com o filho e trabalhar lá também e fazer lei e melhorar a nossa cidade? Então, da onde se tem A mulher, apoio... ela precisa provar 2 vezes, Três. quando elas ou mais vezes quando elas tomam poder, Sim. né? Seja ela diretora, seja ela Exato. uma parlamentar, ou seja ela, então, uma presidente. Não né? tem essa questão do... Infelizmente que se usa esse jargão horroroso, o teste do sofá, em muitos cargos, pra ela chegar aí já tem, né? Não é a capacidade, não foi o que a fez chegar ali por capacidade. Mas falta o quê? Muito o quê? Letramento político. É isso, de entender a importância dessa representatividade nas esferas. E a gente tá falando em todas as esferas, né? É um olhar... aí fala assim, nossa, mas aí fica complicado, né? Mas os homens, eles não vão perder espaço. Essa é a questão. É as mulheres que precisam começar a ganhar esse espaço que são delas por direito também. Porque não é por capacidade, é por oportunidade. Sim. Débora, eu vou chamar o intervalo e voltamos já. Olá! Hoje vou apresentar a vocês um produto essencial para o cuidado com a pele, a vaselina líquida da DV Pharma. A vaselina líquida da DV Pharma é um lubrificante puro e versátil, perfeito para ser usada como emoliente, ajudando a suavizar e proteger a pele contra o ressecamento e o desconforto. Além disso, ela é o ideal para reduzir crostas de pomadas e pastas previamente utilizadas, proporcionando uma aplicação suave e eficaz, seja no cuidado diário ou em situações específicas. A vaselina líquida da DV Pharma é a escolha certa para garantir a pele saudável, macia e protegida. Incorpore este cuidado na sua rotina e sinta a diferença. Você encontra a vaselina líquida da DV Pharma em uma farmácia perto de você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Pessoal, terminando o segundo bloco com a Débora Preto. Débora, uma pergunta chave para tentar transformar o mundo e chegar no mundo ideal. Como engajar mulheres, votarem em mulheres e mulheres serem candidatas? Entender que esse espaço é delas também. Acho que isso é muito importante. Que os espaços públicos, os espaços de poderes é para nós também. E quanto mais representatividade a gente tiver, mais as nossas dores serão ouvidas. Isso é muito importante. E para essa mulher participar da vida pública, ela querer estar nesse espaço. Por exemplo, no Conselho Municipal da Mulher. Porque ele é feito por pessoas da sociedade civil e representantes do governo. Então, quando a gente fala da vida pública e política, não necessariamente a política eletiva, porque o conselho ele é um instrumento político de transformação também. Então, as mulheres se candidatarem para ver o que acontece num conselho. O que eu faço para ser uma conselheira? Mulheres... comprarem de mulheres, por exemplo. Sabe a tal da rede de empreendedorismo feminino, por Sim. exemplo? Isso é um caminho, porque você está ajudando outras mulheres. E uma frase muito importante, ao longo
dizem pra gente que as mulheres são rivais. Então, tem uma dificuldade muito grande de mulheres apoiarem mulheres. E por que elas são rivais? Porque vem dessa sociedade patriarcal, que elas são rivais na busca de um companheiro, ganhar mais bonita, então aquela é sua rival, ela não é sua amiga. Então, essa coisa de apoiar mulheres, de comprar de mulheres, de ser rede de apoio de outras mulheres. As mulheres precisam começar a enxergar em outra mulher uma figura de igualdade e não de competição. Eu acho que isso é sororidade. Então tá bom. É isso. Débora, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Deixe sua rede social. adeborapreto.com.br, né, para achar no Facebook e Instagram, só a Débora Preto. Então tá bom. Muito obrigado. Assistam o 3º episódio que vamos gravar. E para você que precisa de atendimento domiciliar, procura cuidadores, entre em contato conosco no @cuidariasaúde ou no Instagram. Instagram eu falei, no site edivaldodetoledo.com.br ou no meu WhatsApp 11 940075391 e até semana que vem. Tchau, tchau.